O senhor pode começar, presidente. Bom dia a todos. Dou com aberta a 21ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Senhor secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa, doutor Fabrício Frota Marques, sem oposição. Não havendo passagem nem leitura de acordo, vamos dar início à pauta de julgamento dos processos judiciais eletrônicos. Anuncio o primeiro processo, PJE de número 06.00066, dígito 47 de 2019, embargos de declaração. Embargante, Partido Democrático Trabalhista, PDT do Amazonas. Advogados, Júlio César de Almeida Lorenzoni e outro. Relator, juiz eleitoral, Vitor André Liuzzi Gomes. Tem a palavra, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, cumprimento a desembargadora Carla, nossa corregedora e vice-presidente, todos os membros da Corte, doutor Rafael, advogados presentes. Senhor presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório e a imediata manifestação do Ministério Público Eleitoral, por favor. Pois não. Com a palavra, eminente procurador regional, doutor Rafael da Silva Rocha. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores membros, advogados, servidores e demais presentes. O Diretório Estadual do PDT, Partido Democrático Trabalhista, opôs embargos de declaração em face do acórdão desse egrégio tribunal, que desaprovou suas contas, aplicou multa no percentual de 10% e determinou recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, alegando que foram desconsiderados argumentos do parecer técnico conclusivo, inexistência de prejuízo à regularidade das contas, o fato de o embargante não ter recebido valores do fundo partidário, valor insignificante que deixou de ser comprovado e também teria deixado de considerar a possibilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da verdade real. Adianta-se que os embargos não merecem ser acolhidos, e aí eu ratifico integralmente o parecer ministerial escrito nesse sentido, e nesse parecer que foi lançado nos autos, o Ministério Público transcreveu o trecho do voto do relator, que aborda todas essas questões, notadamente a questão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e consta de maneira expressa que deixaram de ser comprovados gastos de R$ 13.936, que atingem o percentual de 11,04%. Então, não procede essa omissão e tampouco as outras. Assim, sem mais delongas, parecer ministerial pela rejeição dos embargos. Retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, tendo em vista que estou em total harmonia com o parecer ministerial, pedir a permissão para votar pela emenda? Prossiga. A questão é bastante singela. Embargos de declaração, alegação de omissões e contradições no julgado, vícios inexistentes, rejeição. Item 1. A decisão embargada indicou de forma clara e direta as razões de convencimento deste órgão julgador, não havendo vícios a justificar novo pronunciamento sobre a questão, a qual somente poderá ser reexaminada em sede de recurso especial. Item 2. Não houve qualquer omissão no julgado na medida que o voto condutor foi claro ao indicar quais foram as irregularidades das contas, cujos valores equivalem a aproximadamente 11,04% dos gastos declarados nas contas, o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, por último, senhor presidente, embargo de declaração conhecidos, porém rejeitados. É como votam? O eminente relator, em consonância com o parquê, está conhecendo, entretanto, rejeitando os aclaratórios. Todos de acordo? Proclamo o resultado da unanimidade, rejeitar os presentes embargos nos termos do voto do relator. Anuncio o segundo processo da pauta, PJE de número 06.00020, dígito 82 de 2024. Trata-se de um processo administrativo, requerente Juliana Ouro Preto Maciel. O relator é o juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira. Tem a palavra, eminente relator. Muito bom dia a todos, cumprimento cordialmente todos os presentes. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do relatório imediato oitiva do parquê, por favor. Pois não, com a palavra, eminente procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto por Juliana Ouro Preto Maciel, servidora deste egrégio tribunal, contra a decisão que indeferiu o pedido
de restabelecimento de remoção para acompanhar cônjuge transferido ex officio para Salvador. De maneira muito objetiva, senhor presidente, demais membros, consta nos autos a informação de que a própria servidora requereu a revogação da sua remoção. Nada indica que tenha havido algum vício de vontade nessa manifestação, então a alegação de que teria sido violado o disposto no artigo 36, parágrafo único, inciso 3ª linha A, da Lei 8.112, não procede, porque a própria requerente abriu mão desse seu direito de acompanhamento de cônjuge no presente caso. Portanto, sem mais delongas, o parecer ministerial é pelo não provimento do recurso. Retorno ao relator. Senhor presidente, como na verdade estou em perfeita sintonia com o Ministério Público Eleitoral, eu peço venha para julgar pela ementa, por favor, votar pela ementa. Prossiga. Recurso administrativo, remoção para acompanhamento de cônjuge, artigo 36, inciso 3, letra A da Lei 8.112, de 1990. Renúncia à remoção e adesão ao teletrabalho. Possibilidade, livre e espontânea manifestação de vontade. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Está em discussão de votação. Proclamo o resultado da unanimidade. Conhecer do recurso, entretanto, desprovê-lo, nos termos do voto do relator. Anuncio o terceiro processo da pauta, PJE, de número 0602548, dígito 60 de 2022. Embargos de declaração. Embargantes, Diretório Nacional do Partido Republicanos e Silas Câmara. Advogados Elias Cândido de Nóbrega Neto e outros. Embargado Procurador Regional Eleitoral do Amazonas. Relator é o juiz eleitoral Pedro de Araújo Ribeiro. Tem a palavra, relator. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente desembargadora Carla, doutor Rafael, demais membros, todos que nos acompanham. Presidente, eu pedirei vênia à corte para ler o relatório e o voto. Está um pouco extenso, mas pedirei autorização para tanto. Relatório. Tratam os presentes autos de 2 recursos de embargo de declaração, ID 117, 117, 584, opostos por Silas Câmara, ID 117, 313, 59, e pelo Diretório Nacional do Partido Republicanos, ID 117, 314, 29, em face de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do primeiro recorrente, com fundamento no artigo 30A, caput e parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, parágrafo 1º, ou inciso 1º do CPC de 2015, determinando ao final a cassação do diploma outorgado ao representante e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, excluindo-se os votos conferidos ao recorrente, porquanto nulos. ID 117, 396. O primeiro recorrente Silas Câmara, em suas razões recursais, assevera, em síntese, que o acórdão embargado incorreu nas seguintes omissões. 1. Quanto à matéria de ordem pública que deveria ter sido decidida de ofício, referente à nulidade do julgamento decorrente de fundamento surpresa do decisium, notadamente quanto à existência de litisconsórcio passivo necessário. 2. Quanto à matéria de ordem pública que deveria ter sido decidida de ofício, referente à nulidade do julgamento decorrente da consideração de fatos não alegados para a fundamentação essencial do julgado. 3. Quanto à matéria de ordem pública que deveria ter sido decidida de ofício, referente à nulidade do julgamento por desrespeito ao disposto no artigo 44, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.608 de 2019, decorrente da capitulação diversa daquela atribuída pelo autor. 4. Quanto à identificação da vantagem ilícita ao representado com os fatos narrados na inicial. 5. Omissão e obscuridade quanto à fundamentação da ilegalidade de realização de voos tecnicamente necessários a outros estados da Federação. E, por fim, 6. Argue a contradição interna e a obscuridade quanto ao ônus da prova. Ao final,
postulou in verbis. E aí eu peço vênia para pular essa parte, uma vez que eu já resumi no parágrafo anterior. O segundo recorrente, na condição de assistente simples do Diretório Nacional do Partido Republicanos, em suas razões recursais, aponta, em síntese, a existência de 1. Omissão referente à necessidade de coerência entre os julgados da prestação de contas e da representação, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. 2. Omissões, contradições e obscuridades pertinentes à norma do artigo 30A da Lei 9.504 de 97 e a finalidade dos gastos. 3. Omissão pertinente à anterioridade eleitoral. E 4. Omissão em relação à teologia do dispositivo do artigo 17, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607 de 2019. Por fim, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos pré-questionadores e também infringentes, e a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de que os pedidos formulados na representação sejam julgados improcedentes. Em certidão constante do ID 117.382.32, a Secretaria Judiciária atestou a ocorrência dos seguintes fatos. Abre aspas. Certifico que, em 14 de 2 de 2024, às 19 horas, Silas Câmara ingressou com embargo de declaração ID 117.31358, 117.31359, tendo sido o acórdão ID 117.396 publicado no DJE em 8 de 2 de 2024, os embargos foram apresentados de forma tempestiva. Certifico que em 14 de 2 de 2024, às 20h30, o Partido Republicanos ingressou com embargo de declaração ID 117.31428, 117.31429. Tendo sido o acórdão ID 117.396 publicado no DJE em 8 de 2 de 2024, os embargos foram apresentados de forma tempestiva. Certifico que, registrado por esta Secretaria, o embargo interposto por Silas Câmara e DES já mencionados em 15 de 2 de 2024 foi feito termo de vista ID 117.315.13 ao Procurador Regional Eleitoral. A intimação 12.54297, realizada por expedição eletrônica, teve sua ciência registrada pelo sistema em 26 de 2 de 2024, às 23h59, decorrendo o prazo de 3 dias para manifestação em 29 de 2 de 2024, às 23h59 em Albis. Certifico que, registrado por esta Secretaria, o embargo ID 117.314.28, 117.314.29, apresentado pelo Partido Republicano, foi expedida vista ID 117.315.12 ao Procurador Regional Eleitoral. A intimação 12.54296, realizada por expedição eletrônica, teve sua ciência registrada pelo sistema em 26 de 2 de 2024, às 23h59, decorrendo o prazo de 3 dias para manifestação em 29 de 2 de 2024, às 23h59 em Albis. Certifico que era o que se tinha para certificar, remeto os presentes autos ao gabinete do relator. Houve a publicação dos autos em pauta para julgamento, com a inclusão na síntese de julgamento do dia 12 de 3 de 2024, às 11 horas, ID 117.385.67 e ID 117.385.77. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aos recursos ID 117.386.23, arguindo preliminarmente a tempestividade da medida, considerando a apresentação antes da intimação para a prática do ato processual e, no mérito, a ausência de vício no acórdão embargado, requerendo, por fim, o conhecimento e desprovimento dos recursos. Em despacho proferido em 8 de 3 de 2024, ID 117.385.47, foi determinada a retirada de pauta de julgamento dos recursos de embargo de declaração opostos por Silas Câmara e pelo Diretório Nacional do Partido Republicanos, considerando a necessidade de tempo razoável para o cotejo dos argumentos articulados nas contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Regional Eleitoral.
em nova manifestação no feito, ID 117.394.14, em virtude do disposto no artigo 61 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, foi determinada nova publicação de pauta do julgamento dos recursos de embargo de declaração, com a consequente inclusão na síntese de julgamento do dia 19/3/2024, às 11 horas. É a síntese do necessário, passo a análise. Voto. Tratam os presentes autos de 2 recursos de embargo de declaração. Presidente, pela ordem, me perdoe pela inconveniência, mas não seria caso de manifestação oral do Ministério Público após a leitura do relatório? Ele é um embargado. Mas Tudo eu bem. consulto os membros. Vossa Excelência quer se manifestar? Ele é embargado, está com... Eu não fiz essa observação, presidente, por conta da condição do parquet nessa demanda. Ele figura como parte e nesse recurso como embargado. Mas... Perfeito, senhor presidente. Senhores membros, eu peço escusas, então. Está aí. Aqui nós costumamos não. Isso tem sido a prática. Não se manifesta. Correto? Prossiga. Feito, já foi feito. Eu peço a palavra só para me manifestar. Sim, com a palavra o procurador pedia para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, de fato, o Ministério Público não desconhece que nesse feito ostenta a condição de parte, mas tradicionalmente em todos os outros processos dos quais eu me recordo, o Ministério Público sempre se manifesta, e naturalmente a parte contrária também pode exercer também, enfim, essa prerrogativa, considerando o próprio perfil institucional do Ministério Público, de magistratura de pé, de imparcialidade. Então, não é impossível, até mesmo que, ouvindo os argumentos de sustentação oral, o Ministério Público, ainda que na condição de parte, venha se manifestar de maneira favorável à parte contrária. Então, por conta desse perfil de atuação como custos legis e fiscal da ordem jurídica, que eu sempre defendi, sempre me manifestei, quando me foi franqueada a palavra, mesmo na condição de parte. Então, assim, fazendo apenas essas considerações, o Ministério Público naturalmente acata qualquer que seja a decisão da Corte, né, seja para dar a palavra ou não, mas se me for dada a palavra, farei sim a minha sustentação. E temos uma outra questão também. Porque em aqui, embargos não há exato, sustentação e já oral. está na nossa resolução, entendeu? Então era isso que eu queria dizer, né? não há Então já está. previsão. Senão nós vamos voltar atrás e rasgar Nós vamos retroceder. o regimento, né? E por paridade de armas, o embargante Exato. Teria também a pugnar oportunidade. E embargos não cabe, né? Obrigado. Não cabe. Nenhum nem outro. Exatamente. É verdade, nós temos feito isso. Então, a Corte já decidiu. Está em votação. Alguém se opõe a esse entendimento que nós já vemos firmando? Não, De presidente. acordo, senhor presidente. Então, pronto. Prossiga, relator, na declaração do voto. Obrigado. Tratam os presentes autos de 2 recursos de embargo de declaração, ID 117 e 117.584, opostos por Silas Câmara, e pelo Diretório Nacional do Partido Republicanos, ID 117, 314-29, em face de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face do primeiro recorrente, com fundamento no artigo 30A, caput e parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 4871 do CPC, determinando ao final a cassação do diploma outorgado ao representado e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, excluindo-se os votos conferidos ao recorrente porquanto nulos, ID 117.300 de 96. Considerações preliminares.
Inicialmente, importa registrar que, não obstante a assunção da excelentíssima senhora doutora Gisele Falcone Medina como membro efetivo deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe dos juízes juristas, cuja posse ocorreu no dia 14/3/2024, permaneço vinculado ao presente feito, considerando que ordenei sua inclusão em pauta para julgamento nesta sessão, ID 117.394/14, nos termos do artigo 44, parágrafo 6º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 2. Do juízo de admissibilidade. Quanto ao juízo de admissibilidade do recurso oposto pelo primeiro recorrente, Silas Câmara, após compulsar detidamente o caderno processual, entendo que a resignação ostenta todos os requisitos, extrínsecos e intrínsecos, necessários ao seu processamento, que faz incidir um juízo positivo de conhecimento à espécie. Da mesma forma, em relação ao recurso articulado pelo assistente simples, Diretório Nacional do Partido Republicanos, também compreendo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos, extrínsecos e intrínsecos, necessários ao seu conhecimento. Por essa razão, admito o processamento dos 2 recursos de embargo de declaração opostos nos presentes autos. 3. Do juízo de mérito 3.1 do recurso oposto por Silas Câmara. Quanto ao juízo de mérito, cinge-se a controvérsia recursal a determinar se o acórdão proferido em sede de representação, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, contém omissão, contradição e obscuridade que devem ser supridas por meio dos embargos de declaração. Neste trilhar, registro que o artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 1022, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, autorizam a oposição de embargo de declaração para o saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente maculem as decisões judiciais. Diante dessa limitação normativa, os embargos de declaração ostentam a qualidade de recurso de fundamentação vinculada e, assim, não constituem instrumento adequado para a rediscussão da controvérsia de mérito, conforme tradicionalmente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive. Eu peço vênia para pular o trecho do RESP 1.144.147 do Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Sua Excelência Mauro Campbell Marques. Logo, somente é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um dos específicos vícios elencados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para a rediscussão de matéria já resolvida. No caso em análise, o embargante Silas Câmara sustenta que o acórdão vergastado padece das seguintes omissões. 1. Quanto à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, com o candidato eleito apontado como beneficiário e, consequentemente, declaração de decadência do feito. 2. Quanto à matéria de ordem pública que deveria ter sido decidida de ofício, referente à nulidade do julgamento decorrente da consideração de fatos não alegados para fundamentação essencial do julgado. 3. Quanto à matéria de ordem pública que deveria ter sido decidida de ofício, referente à nulidade do julgamento por desrespeito ao disposto no artigo 44, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.608/2019, decorrente da capitulação jurídica diversa daquela atribuída pelo autor. 4. Quanto à identificação da vantagem ilícita ao representado com os fatos narrados na inicial. 5. Omissão e obscuridade quanto à fundamentação da ilegalidade de realização de voos tecnicamente necessários a outros estados da federação. E, por fim, 6. Arguiu a contradição interna e obscuridade quanto ao ônus da prova. Inicialmente, em relação à omissão elencada no item 1, concernente à formação de litisconsórcio passivo necessário, com o candidato apontado como beneficiário, entendo que a premissa recursal não merece ser acolhida. Isso porque o artigo 114 do Código de Processo Civil prevê a formação do litisconsórcio passivo necessário em 2 situações. A primeira, quando houver determinação legal, e a segunda, quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. As referidas hipóteses não se verificam no caso concreto. O candidato da Câmara não será reflexamente atingido pela decisão,
uma vez que o seu transporte não foi examinado sob a ótica de proveito que tenha auferido, mas apenas pela ótica da conduta atribuída ao primeiro recorrente, Silas Câmara, e assim sendo, a participação daquele no presente feito não é pressuposto para a viabilidade da ação. Frise-se, outrossim, que a presença de outros candidatos nos voos constam da inicial, não tendo sido a matéria arguída em nenhuma ocasião, senão neste momento recursal com o propósito de rediscussão da matéria. Em relação à aventada omissão elencada no item 2, referente à nulidade do julgamento decorrente da consideração de fatos não alegados, para fundamentação essencial do julgado, da mesma forma, não merece prosperar a pretensão argumentativa. Os fatos que conduziram à procedência do pedido da representação da representação foram devidamente enfrentados e considerados, os quais foram examinados sob o contexto regionalizado da Amazônia para fins de análise da gravidade da conduta imputada. Não houve inovação de fatos, como quer fazer crer o embargante. No mesmo trilhar, em relação à omissão indicada no item 3, referente à nulidade do julgamento por desrespeito ao disposto no artigo 44, parágrafo 1º, da Resolução TSE 23608, de 2019, decorrente de capitulação jurídica diversa daquela atribuída pelo autor da representação, entendo que a resignação aclaratória não pode ser reconhecida, nesta perspectiva. Conforme asseverado anteriormente, não houve capitulação legal diversa da constante da petição inicial. 2 pontos. A análise dos fatos foi realizada tendo como enfoque o artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Ademais, examinadas as razões articuladas pelo recorrente Silas Câmara, em cotejo com o acórdão vergastado, vislumbro que as ditas omissões e obscuridades elencadas nos itens 4 e 5, referentes à identificação da vantagem ilícita ao representado, como com os fatos narrados na inicial, e omissão e obscuridade quanto à fundamentação da ilegalidade de realização de voos tecnicamente necessários a outros estados da federação, constitui mero intuito de rejulgamento da causa. Sob esta ótica, o recorrente pretende exclusivamente obter novo julgamento da causa com o reexame das premissas fáticas e jurídicas, o que não é permitido em sede de recurso de embargo de declaração. Resta evidente que, na verdade, o primeiro recorrente procura apenas rediscutir os pontos controvertidos, cuja conclusão lhe foi desfavorável, não se desincumbindo de demonstrar a existência de nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso integrativo. Na linha da jurisprudência do Colendo, Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acordo embargado e, desse modo, não propiciam novo julgamento da causa, em razão de decisão contrária aos interesses da parte. TSE, RSPE e número 06.001.5661, relatoria ministro Raul Araújo Filho, DJE de 7 de 8 de 2023. Todavia, em relação ao item previsto no item 6, referente à contradição interna e obscuridade quanto ao ônus da prova, entendo que o recurso deve ser acolhido. Neste ponto, explico. É assente na jurisprudência pátria que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. E aqui eu cito o precedente de relatoria do ministro Raul Araújo na 4ª turma do STJ. Vírgula, o que ocorreu na espécie. De fato, é preciso reconhecer que em diversas passagens o acordo embargado deixou de reconhecer que o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu de seu ônus probatório, atribuindo equivocadamente ao representado ora recorrente. Correta, portanto, a assertiva articulada pelo embargante, quando afirma que, na hora de analisar, abre aspas, na hora de analisar os elementos probatórios, o acórdão inverte o ônus da prova e se apega àquilo que a defesa não provou, reiterando a representação seria procedente porque a defesa não provou a compatibilidade de despesas realizadas e a campanha eleitoral do representado.
não comprovou a observância ao postulado da economicidade, não apresentou justificativa para a referida viagem. Fecha aspas. É inegável reconhecer que houve inversão do ônus da prova, quando do julgamento da representação, sem que estivessem presentes as hipóteses autorizativas, abre parêntese, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo por parte do representante ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo representado, fecha aspas. Fecha parênteses, perdão. Previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil, confira-se. E aí eu peço vênia para ler apenas o parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Retomo. Ademais, conforme se observa do cotejo entre o referencial normativo e o acórdão embargado, observa-se que, no caso concreto, 1. As partes não foram intimadas previamente acerca da inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório. 2. Não houve decisão fundamentada acerca da inversão/distribuição dinâmica realizada. Além do erro procedimental, consideradas as mesmas circunstâncias, entendo presente contradição interna capaz de atribuir efeito modificativo ao julgado, uma vez que o acórdão embargado expressamente pontuou o seguinte: nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, para a procedência do pedido formulado no bojo da representação, embasada no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, é necessária a comprovação da gravidade da conduta reputada ilegal. O acórdão não poderia, de um lado, assentar a premissa de que é necessária a comprovação da gravidade da conduta reputada ilegal e, ao mesmo tempo, reconhecer que o representado não teria se desincumbido de um ônus probatório que não lhe cabia e, por essa razão, condená-lo. Incontroverso, portanto, que o erro na distribuição do encargo probatório importou em prejuízo ao representado, revelando contradição interna apta a reviabilizar os presentes embargos de declaração e emprestar-lhe efeitos modificativos. 3.2. Do recurso oposto pelo Diretório Nacional do Partido Republicanos. Quanto ao juízo de mérito, o recorrente Diretório Nacional do Partido Republicanos aduz a existência dos seguintes vícios no acórdão ora embargado. 1. Omissão referente à necessidade de coerência entre os julgamentos da prestação de contas e da representação, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. 2. Omissões, contradições e obscuridades pertinentes à norma do artigo 30A da Lei 9.504 de 97 e a finalidade dos gastos. 3. Omissão pertinente à anterioridade eleitoral e 4. Omissão em relação à teleologia do dispositivo do artigo 17, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607 de 2019. Em relação ao vício indicado no item 1, referente à necessidade de coerência entre os julgados da prestação de contas e da representação, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, imperioso destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é de ordem interna, ou seja, entre elementos do próprio deciso, não se prestando os declaratórios para rediscussão de temas já debatidos em contexto com outros julgados. Quanto aos vícios destacados nos itens 2, 3 e 4, a saber, e aí eu peço vênia para pular esse ponto, entendo, que eu já destaquei acima, entendo que denotam exclusivo intuito de propiciar novo exame da questão de fundo, o que é vedado na seara de recurso de embargos de declaração. Por todo exposto, voto pelo conhecimento dos recursos de embargos opostos, de embargos de declaração opostos, e quanto ao mérito pelo 1. Provimento parcial do recurso articulado por Silas Câmara, reconhecendo a ocorrência de contradição interna referente à distribuição do encargo probatório e, por essa razão, atribuir efeito infringente ao acórdão vergastado, julgando improcedentes os pedidos formulados na representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. 2.
desprovimento do recurso articulado pelo Diretório Nacional do Partido Republicanos. É como voto, senhor presidente? Está em discussão. Bom dia a todos, senhor presidente. Pela palavra, eu peço vista dos autos. Pedido de vista. Senhor presidente. Pois não. Eu peço a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Eu já tenho compromissos firmados com a Corregedoria Regional Eleitoral. Devo, nos próximos dias, estar fazendo uma correção no município do interior e provavelmente não estarei presente nas próximas sessões. Então, como eu já estou apto a proferir meu voto, eu gostaria de antecipar meu voto, acompanhando Sua Excelência, o relator, pelo provimento parcial dos embargos, tecendo, evidentemente, elogios à Sua Excelência pelo brilhante voto. Muito bem. Doutor Fabrício Protamar, que já se adiantou, acompanhando o relator. Determine que seja consignado. Alguém mais quer adiantar ou vamos aguardar o voto vista do... Senhor presidente, peço a palavra, por favor. Pois não. Em razão da proximidade do término do meu mandato, e eu acompanhei todo o julgamento desse caso, e agora eu percebo que o relator está adotando um entendimento que eu e o doutor Marcelo já esposamos, já adotamos no primeiro julgamento. Então, diante dessa consonância, eu também vou adiantar meu voto e vou acompanhar o relator nesse caso. Visto que já era o entendimento que eu já teria adotado no julgamento da representação. Muito bem, doutor Vitor Liuzzi também está adiantando seu voto, acompanhando o relator. Os demais vão aguardar? Gentileza com o vistante, como sempre faço. Doutor Marcelo, vai aguardar? Senhor presidente, por ocasião do julgamento de mérito, eu apresentei voto divergente, de conhecimento de todos aqui, no sentido de decidir pela improcedência da representação especial proposta pelo MPE, tendo dedicado grande parte do meu voto na minha fundamentação justamente no âmbito da prova, né, num voto eminentemente técnico, um voto eminentemente que foi atribuído, foi discorrido todas as questões. Entretanto, não foi acatada pela Corte a exceção do doutor Vitor, que me acompanhou na questão de mérito. Agora, por via de declaração, a minha argumentação está sendo acatada pelo relator, em novo julgamento de mérito. E ainda que eu entenda inapropriado, eu penso que não estou vinculado ao meu posicionamento que fiz, independentemente da questão, e eu prefiro ouvir de fato, até porque acho que a técnica não pode servir para escrever certo por linhas tortas. Então, eu vou aguardar o posicionamento do nobre vistante, porque o que está ocorrendo aqui, de fato, é uma reanálise de mérito, e preciso verificar realmente essa questão, se eventualmente deve ser ou não vista por via de embargo de declaração. Então, eu vou aguardar, senhor presidente, por essas razões a ser consideradas oportunamente. Muito bem. Então, o julgamento está suspenso, com pedido de vista ao doutor Marcelo Pires. Anuncio o próximo processo da pauta, o quarto PJE, de número 0601853, dígito 09 de 2022. Embargo de declaração. Embargante, Marcelo Alexandre da Silva, advogados Rafael Luiz Nardi e outros. O relator é o juiz eleitoral Marcelo Pires Soares. Tem a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Cumprimento Vossa Excelência e todos os membros da Corte, inclusive o excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral e todos os demais presentes. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e imediata manifestação do Ministério Público Eleitoral. Pois não, com a palavra, eminente Procurador Regional. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração
opostos por Marcelo Alexandre da Silva, em face do acordo que desaprovou as suas contas. De maneira muito objetiva, verifica-se que o embargante suscita obscuridades e premissa fática equivocada no acordo, pretendendo a sua reforma para que as contas sejam aprovadas. No entanto, o que se verifica nesse caso é que nenhuma das obscuridades deve ser reconhecida, e aí no parecer ministerial escrito, o Ministério Público transcreve os respectivos trechos dos votos, e sustenta ainda o Ministério Público que a alegação de obscuridade acerca de ser ou não exigível do prestador de contas, o reconhecimento sobre o proprietário dos bens, ou da possibilidade jurídica da alocação dos veículos, demonstra, na verdade, rediscussão na matéria, o que é vedado na via dos embargos de declaração. Em outras palavras, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada obscuridade no julgado, traduzem, na verdade, um inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que já foi decidido. Portanto, sem mais delongas, parecer ministerial pela rejeição dos embargos. Volto ao relator. Obrigado, senhor presidente. Considerando que a manifestação do Ministério Público converge, com o voto a ser apresentado agora, eu peço para votar pela ementa, por favor. Prossiga. Então, eleições 2022, embargos de declaração, prestação de contas, deputado federal, rediscussão de mérito, rejeição. 1. A utilização das doações financeiras recebidas irregularmente por meio de depósitos fracionados, ainda que de forma temporária, enseja o recolhimento dos valores respectivos ao Tesouro Nacional, inteligência do artigo 21, parágrafo 4º da Resolução TSE 23.607/2019. 2. As despesas com locações de veículos foram consideradas irregulares por 1. Violação ao princípio da economicidade e por 2. Incompatibilidade com a campanha. A mera referência ao fato dos veículos serem sublocados não foi lançada como razão de decidir, mas apenas como possível justificativa para a incompatibilidade do preço dos contratos. 3. Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão foi expresso em afirmar que as circunstâncias fáticas justificariam a locação do imóvel. 4. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, restando a embargante, caso queira impor o recurso cabível no tempo e modo previstos na legislação de regência. 5 embargos rejeitados é como voto, senhor presidente. Eminente relator, em consonância com o parecer ministerial, está rejeitando os embargos. Todos de acordo? Proclamo o resultado da unanimidade de rejeitar os presentes embargos nos termos do voto apresentado pelo relator. Não há mais processos a serem julgados na presente sessão. Desde já agradeço a presença de todos e os convido para a próxima sessão, que se trata logo mais às 14 horas. Tenham todos um bom almoço e até mais. Está encerrada a sessão. Almir, você está me escutando? Estou escutando, doutor Fabrício. Vai ser mantida essa mesma sessão do Zoom para a próxima sessão? Eu não vou encerrar. Ah, tá bom. Tá ótimo. Obrigado.